que não está aqui presente agora, mas foi quem me fez o convite. Quero agradecer também a Lidiane pela acolhida receptiva aqui, muito acolhedora. Agradecer a todos vocês, né? Agradecer minha esposa que está aqui, né? Os participantes do grupo, aí, os integrantes do grupo aí, né? Não sou líder, né? Assim, não acredito muito nisso, né? Assim, pode ser uma utopia, qualquer coisa nesse sentido, mas o GEPA ele tem essa proposta de autonomia, não é? A gente acredita nisso, a gente acredita nessa coisa da autonomia e acima de qualquer coisa, por mais que a gente tenha o nome de grupo, não é? A gente tem a premissa de um relacionamento afetivo entre os integrantes, não é? Que vai formando mais uma rede do que um grupo, não é? Uma rede de vínculos afetivos, não é? E acaba não sendo simplesmente um grupo, mas a gente tem que usar grupo, né? Talvez aí fica até um pensamento da gente revisar esse nome aí para rede, né? Colocar R ao invés de G. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho aí? Quem está aí no fundo está me ouvindo? Então tá bom. Eu pensei, quando a Patrícia me convidou, eu pensei em falar sobre depressão, porque é um tema que é uma demanda muito grande, não é? A gente tem redes sociais, a gente tem canal no YouTube, tem todos esses recursos hoje, e a gente vai reconhecendo demandas, né? O pessoal procura demais, né, querer informações sobre o tema da depressão. Então, imaginei que falar um pouquinho para vocês sobre depressão, né, seria enriquecedor. No entanto, logo de início eu gostaria de me colocar aberto, né, para aquilo que for surgindo enquanto demanda de vocês, né, dentro da exposição que eu for fazendo, né? Me interrompam e na medida que vocês se sentirem à vontade de fazer isso também, para a gente ir conduzindo a fala muito mais para aquilo que vocês precisam saber do que aquilo que eu desejo falar. Tá bom? Combinado assim? Então, assim, o que é depressão, né? Assim, a ideia que eu vou trazer aqui não é replicar coisas que vocês normalmente vão encontrar por aí, né? Mas é tentar trazer uma ideia nova e quem viu a artezinha do evento aí, tá escrito ali, pensando melhor a depressão, não é? Então, logo de início, já fica uma ideia, né? uma questão importante, porque normalmente a gente não pensa melhor as coisas, principalmente no tempo contemporâneo. Ninguém pensa melhor as coisas. O que eu estou chamando de pensar? Pensar é uma palavra que vem do radical grego pesare, pesar. Então, ninguém pesa mais as coisas, você pega do jeito que está ali e replica, reproduz, faz de novo do mesmo jeito, sabe? Enquanto o Imetro não for lá pegar para ver se aquilo ali está certo, o que está escrito lá, que é 1 quilo mesmo, né? Ninguém pesa, ninguém pensa, então a gente vai replicando, porque o doutor falou, é desse jeito, sabe isso? Então a proposta aqui é pensar melhor, até como um convite para que a gente comece a fazer isso, pensar as coisas, não é? Repensar as coisas, não é? Pensar nova. A psicanálise é isso, é uma tentativa de repensar as coisas das quais eu imaginava que eu sabia. Mas por que a gente não faz isso? Porque quando a gente faz isso, a gente corre o risco de sentir um extremo desconforto de saber que a gente não sabe nada, que
que na verdade aquilo que a gente sabia não é daquele jeito e a gente é extremamente ignorante frente às coisas do mundo. E somos ignorantes. Então, o maior instrumento do psicanalista é tolerar a ignorância. Ele está recebendo uma pessoa ali da qual ele não sabe nada. Por mais que o sujeito tenha sido diagnosticado com depressão, com bipolaridade, sei lá, eles inventam um monte de nomes aí. Você está recebendo uma pessoa com uma história de vida diferente de tudo que já foi escrito em qualquer livro. Então, no primeiro momento, você precisa ser capaz de tolerar a sua ignorância frente àquilo que você está recebendo. A psicanálise nos ensina isso de uma maneira muito importante. Não é? Então, assim, será que a gente sabe o que é depressão? Não é? Então, assim, depressão é uma palavra que é muito usada, por exemplo, na geologia. Não é? O geólogo trabalha bastante com terrenos depressivos, não é isso? Depressões no terreno, não é isso? A parte inferior do terreno, a parte mais profunda do terreno, não é? Então, na topografia do terreno tem partes mais profundas e partes mais elevadas, não é isso? Então, vamos partir desse pressuposto. A depressão nos leva, se a gente estiver falando aqui da depressão no âmbito emocional, a depressão nos leva a partes mais profundas da nossa personalidade. E esta parte mais profunda da nossa personalidade é aquela que nos coloca mais próximo do que a gente chama de eu verdadeiro, de verdadeiro eu. Então, quando a gente experimenta a depressão, a gente está mais próximo da verdade do eu. Está fazendo sentido, gente? Só que se você nunca fez isso na sua vida, pode ser que você se perda. Pode ser que você se perca ali naquele mundo profundo que você nunca experimentou. Por quê? Porque a gente vive na superficialidade do falso eu. Percebe? E assim, falso eu não é ruim, é necessário. Não tem como viver sem falso eu. É a casca. Se você tirar a casca, o miolo fica desprotegido, não é isso? Então, quando o sujeito está num processo ou num estado de depressão, ele se encontra mais próximo do verdadeiro eu. E se ele nunca experimentou isso, pode ser que ele se perca nessa perspectiva. Faz sentido? Só uma introduçãozinha para a gente pensar melhor. Então, assim, a depressão é uma doença? É uma pergunta. Quem tem coragem de responder? A depressão é uma doença? A priori, não. A princípio, não. A depressão é uma fase do processo natural do crescimento. Todas as vezes que você se arriscar a permitir a expansão e o crescimento, você vai experimentar de uma depressão. Você só não vai experimentar dessa depressão se você evitar esse processo. E a gente tem recursos de sobra para isso. Principalmente hoje em dia. Não é? A indústria farmacológica, por exemplo, te fornece inúmeros medicamentos para que você não experimente a experiência de se deprimir. Mas é só se deprimindo que você consegue um contato com o verdadeiro eu. É só se deprimindo que você vai conhecer quem você é de verdade. Se você não tiver coragem, se você não tiver coragem de se deprimir, você não tem contato com o teu verdadeiro eu. Agora, a doença se instala quando o sujeito nunca conseguiu entrar em contato com o verdadeiro eu e ele é forçado a se deprimir. Aí ele adoece porque ele se perde nesse processo.
Faz sentido? Um sujeito que exercita a experiência de se deprimir constantemente, ele não corre esse risco. Uma vez eu vi uma palestra de um psicanalista bacana chamado Alberto Goldin, e ele não sei se é falecido, faz muito tempo que eu vi, e ele já era de certa idade, não sei se ele continua, né, não sei se está vivo ainda. De qualquer forma, ele é argentino. Vamos imaginar que ele está vivo ainda. Ele é argentino, né? E ele veio para o Brasil. E na época da década de 80, ele era o psicanalista das estrelas da Globo, assim, o pessoal assim, mais famoso fazia análise com ele. E ele fez uma entrevista uma vez e ele falou para o entrevistador assim: trabalhar psicanálise no Brasil é muito difícil, porque o brasileiro ele evita o tempo todo se entristecer. O tempo inteiro ele tem um talento enorme para não se entristecer, para não se deprimir, né? Logo, não conhecer a sua própria verdade, logo não ter contato, não reconhecer o verdadeiro eu, né? Então, ele diz assim: na Argentina, a música é o tango, não é? A música símbolo da Argentina é o tango. E o tema do tango é a tragédia. Não é? Faz sentido ou não? Ele diz assim: no Brasil, a música é o samba. E o samba é comédia. É malandragem. Percebe? É ser um peixe ensaboado. Percebe? Para escapar da realidade. Quando na realidade, a verdade é uma tragédia. E é importante que a gente se prepare para essa tragédia que é a vida. Ou não. Mas a gente foge disso o tempo todo. E não é porque a gente escolheu, é porque a gente está completamente despreparado para isso. Né? E aí o Ricardo e a Jéssica vão falar aqui melhor depois sobre quais são os elementos que nos preparam para isso, ou despreparam, ou nos fazem ficar despreparados para isso, não é? Mas de qualquer forma, nos vemos extremamente despreparados para ter o mínimo de acordo com a realidade. Faz sentido, gente? Então, assim, todas as vezes, impreterivelmente, todas as vezes que eu perder alguma coisa muito importante da minha vida, alguma coisa da qual eu atribuía, ou que na realidade tem, independente da minha atribuição, valor na minha vida, eu vou cair em depressão. Impreterivelmente. Sabe isso que a gente chama de depressão pós-parto? E que a gente chama de doença? Não, não é doença. Todas as vezes que você tem um parto, todas as vezes que você concebe alguma coisa, todas as vezes que você realiza alguma coisa, você vai experimentar de um período de depressão. Porque isso que você realizou vai te trazer responsabilidades das quais você não tinha antes. E isso por si só é motivo de se deprimir. Isso se você for consciente, isso se você tiver coragem para isso. Então, uma mãe que acabou de ter um filho, impreterivelmente, quando reflete sobre a realidade, ela vai perceber que ela deixa para trás um monte de regalias da vida, um monte de prazeres, de satisfações, que ela não pode ter mais. Sim ou não? Isso é motivo para se deprimir. Mas se deprimir patologicamente? Não. Se deprimir de maneira saudável, dar-se conta disso e aprender a viver com essa realidade agora. Não é uma doença. Mas pode se tornar uma doença. Quando? Quando a pessoa evita isso. Quando ela não quer entrar em contato com isso.
E aquilo, né, como a gente vê as frasezinhas nas redes sociais aí, tem uma frasezinha que eu não sei nem se é do Jung, mas é muito pertinente, que ele diz assim: aquilo que você resiste, persiste. Então eu fujo daquilo e aquilo vira minha sombra. Faz sentido, gente? E esse é o grande papel da psicanálise, é estar junto do sujeito nesse momento. A psicanálise não tem a função de ficar convencendo o outro de nada. Aliás, isso é muito importante. Eu não estou aqui, e o Ricardo e a Jéssica, muito menos, para convencer ninguém de nada. Não é o nosso papel esse. Deus me livre. Convencer o outro de alguma coisa, para mim, é desrespeito. Mas o papel do psicanalista é estar junto com o outro quando a ilusão que ele se mantiver até então começa a ruir. Quando a ilusão dele já não é mais tão compacta o suficiente para sustentar tudo aquilo que ele vivia, e ele começa a sentir a insegurança de desabar tudo isso, aí o psicanalista entra para acolher. Está fazendo sentido, gente? O Freud, em 1917, que o Freud é o grande estruturador da psicanálise, né? Disso que a gente chama de psicanálise hoje, em 1917 ele publica um texto chamado Luto e Melancolia. E ele separa esses dois elementos. Ele diz assim: quando você perde alguma coisa muito importante na tua vida, ou você vive um processo de luto, ou você cai num estado melancólico. E aí ele diz assim, né, tem alguns fatores, não é, que vão ser cruciais, preponderantes, para que o sujeito caia em melancolia ou ele consiga passar pelo processo do luto. O que é o processo do luto? O processo do luto é assim: perdi alguma coisa importante, tomo consciência disso que eu perdi, que é tão importante para mim, não é? E dentro de um certo período eu vou reconstruindo essa realidade, né? Vou reconstruindo essa minha configuração dentro da realidade, sem isso que eu tinha como tão importante. Faz sentido? Esse processo de luto te faz se preparar para viver sem isso que você amava tanto. Não é? Quando o sujeito é capaz de passar por esse processo de luto, ele internaliza isso que foi perdido, ele simboliza isso que foi perdido dentro dele, não é? E a partir de uma recordação, ele consegue continuar vivendo. Recordar. Né? De novo, cor de coração e dar de doar. Então, ele, cada vez que ele sente saudade disso, ele dá novamente para o coração, ele recorda disso e ele consegue continuar vivendo sem isso. Faz sentido, gente? Mas para isso, ele precisa ter vivido com esta coisa que foi perdida, essa pessoa que foi perdida, sei lá o que foi perdido, ele precisa ter vivido uma relação saudável com essa pessoa, com essa coisa. Ele precisa ter vivido uma relação minimamente, um vínculo minimamente saudável. Quando eu falo saudável, vínculo saudável, eu estou falando essencialmente de dois elementos juntos nesse vínculo: amor e verdade, amor e realidade. Um vínculo que tenha afeto e sinceridade, afeto sincero e sinceridade sempre com amor. Faz sentido? É isso que eu estou chamando de vínculo saudável. Se ele conseguiu ter isso com esse objeto, e se ele perdeu esse objeto, ele consegue passar pelo processo do luto, simbolizar esse objeto e ter recordações desse objeto que possa permitir que ele continue vivendo. Isto também é depressão. Esse processo do luto é depressão.
É um processo depressivo. O sujeito se deprime. O sujeito perde o interesse pelas coisas do mundo. O luto é isso, o processo do luto é isso. Ele fica desanimado, ele fica desmotivado, ele fica sem coragem. Mas ele não perde a autoestima. Ele continua amando a si mesmo. Ele continua acreditando em si mesmo. Ele continua confiando em si mesmo. Faz sentido, gente? No entanto, ele pode ter um outro viés na perda do objeto. O objeto que a gente fala aqui, gente, em psicanálise, é assim, uma pessoa, alguma coisa que ele atribui a importância. Tá bom? Então, assim, quando ele perde o objeto, ele também pode, ao invés de ir para o caminho do processo do luto, sabe o que é processo? Sofrer o luto, sofrer o processo do luto, quer dizer, está havendo uma transformação, é dinâmico o negócio. Ele pode seguir um outro caminho, que é cair num estado de melancolia. É diferente de um processo de transformação que é sofrido. É um padecimento num estado mórbido de melancolia. Sabe quando acontece isso? Quando o sujeito não conseguiu estabelecer com esse objeto um vínculo minimamente saudável. Quando esse vínculo não tinha um amor o suficiente, quando esse vínculo não tinha realidade, verdade, sinceridade o suficiente, quando esse vínculo era povoado de raiva, de ódio, de vingança, de inveja, de menosprezo. Quando ele perde esse objeto que ele vivia, esse tipo de relação, ele cai em melancolia. Aí sim, esse estado de depressão é patológico. Faz sentido, gente? Essa é a proposta de 1917 do Freud. Luto e melancolia. Então aí está a necessidade da gente cultivar vínculos saudáveis. Faz sentido, gente? Então nós estamos vendo aí duas formas de depressão. Tem uma terceira, que o Freud não cita, mas que a minha prática clínica me mostrou com muita clareza. Que é assim, o sujeito ele pode até ter vivido um vínculo saudável com o objeto e o objeto foi perdido. Ele pode até ter feito isso. No entanto, não foi permitido que ele vivesse o processo de luto. Alguma coisa impediu que ele vivesse esse processo de luto, essa retirada do interesse da realidade, sabe? Essa necessidade de se resguardar, essa necessidade de se retrair dos vínculos sociais, sabe? Que são estruturados essencialmente por dissimulações. A sociedade é dissimulação. E precisa ser, não estou aqui criticando nada. Você age socialmente com o seu falso eu. Não é a tua verdade. Ai de você dispor a tua verdade socialmente. Não é isso? Faz sentido ou não? Então, quando o sujeito está vivendo um luto, ele não se convence com a dissimulação. Ele não se convence mais em usar dessas dissimulações e ele precisa se retrair, ele precisa ficar escondidinho, ele precisa viver isso resguardado dos vínculos sociais, que são dissimulação. Faz sentido? Mas quando ele não pode se resguardar nesse processo do luto e ele é pressionado a continuar mantendo as relações sociais como antes, ele pode acumular um luto não elaborado. Faz sentido isso, gente? O que é acumular um luto não elaborado? Ele perdeu alguma coisa importante, não pôde viver esse luto e teve que continuar fingindo que estava tudo normal, mas na realidade não estava tudo normal, e ele reprimiu, colocou isso debaixo do tapete. Aí ele fez isso com uma coisa e guardou ali. Oi?
vai fazendo com outra, e vai fazendo com outra, e vai fazendo com outra. Uma hora ele não consegue mais passar no tapete, porque está cheio de cadáveres embaixo do tapete que ele foi enfiando. E aí ele cai em depressão, ele fala, não sei por que estou em depressão. Estava tudo bem. Faz sentido, gente? Se a sua mãe morrer hoje, olha que coisa chata, mas eu vou falar. Se a sua mãe morrer hoje, quanto tempo você tem de licença no teu trabalho? 5 dias? Beleza, daqui 5 dias eu estou bom. Minha mãe morreu, daqui 5 dias eu estou bem para voltar a trabalhar. Legal, né? Gente, eu não vou me alongar mais, eu acho que eu já provoquei o suficiente. Se vocês quiserem questionar, fazer perguntas, né? Para liberar para o Ricardo, para a Jéssica, falar um pouquinho para vocês, que eles também têm um conteúdo extremamente rico nessa manhã. Né? Vocês não esperavam, vocês iam receber uma paulada dessa, né? Por favor. Eu não me lembro o nome do tratamento que eu fiz já para depressão. Eu tomava anestesia, né? E passava por um equipamento assim, novo, né? Que tem surgido na Santa Helena. Só que eu fui assim, feliz, entendeu? Não resolveu nada, sabe? Como é que é teu nome? Diego. O Diego, sabe por que não resolveu nada? Porque não resolve. Você sabe o que resolve a depressão? A possibilidade de se estabelecer, a chance de se estabelecer um vínculo minimamente saudável para que você possa ter aquilo que a gente chama de experiência emocional reparadora. Quando eu recebo um paciente na clínica, o meu papel não é ficar falando na orelha dele, não é ficar dando interpretação do que ele está falando, mas é recebê-lo com acolhimento, para que junto comigo ele possa viver um ambiente livre de crítica e de bajulação. Por que eu estou falando livre dessas duas coisas? Porque é justamente isso que estrutura o vínculo social normalmente, não é? Na sociedade, ou você está sendo criticado, ou você está sendo bajulado, não é? Ou você está sendo bajulado porque o cara quer tirar alguma coisa de você, ou você está sendo criticado porque o cara está querendo despejar em você uma frustração que na verdade é dele. Lá na clínica você vai poder viver quando com um profissional ou uma pessoa, né? Tira o profissional e uma pessoa madura o suficiente para te receber, você vai poder experimentar esse ambiente livre desses dois elementos, crítica e bajulação, e vai viver um vínculo de reconhecimento. E aí, nesse contexto, você vai conseguir reparar todas as experiências emocionais que foram sendo, sabe, acumuladas. Faz sentido para você? Então, assim, ó, às vezes você entra na internet, está escrito assim, ó, estudos indicam que comer a massa da banana nanica verde por dia, um pouquinho de massa de banana verde por dia, tira a depressão. Então era isso, eu vou fechar minha clínica, vou abrir uma quitanda. Não é? Eles inventam tudo quanto é método, mas ninguém se coloca à disposição de estar junto com o outro na dor dele. E não é junto com o outro querendo arrumar solução para a dor dele, não tem solução. É a dor, é real, é estar junto dele. Não é falar, ó, é por aqui ou é por lá, é estar junto com ele quando ele está perdido. Até que ele, e só ele vai poder fazer isso, encontre o caminho.
Faz sentido para você, cara? Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Como é seu nome? Boaz. Boaz. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito. E o papel do analista é estar junto com ele, respeitando esse tempo, respeitando esta forma. Você percebe? No começo da minha fala eu falei, olha aqui, o grande instrumento do psicanalista é tolerar a sua ignorância. Ele precisa tolerar a ignorância dele, porque ele não sabe o que está acontecendo ali. Diferente de outros profissionais que conversam com você em 15 minutos e falam, você está com depressão, toma isso aqui, ó. E aí você começa a tomar um negocinho que você não vai largar nunca mais, porque você não é nem louco. Você acha que vai parar de tomar um negócio que te tirou daquele jeito, não é? Não vai, né? Só que aquilo lá vai te afastando cada vez mais daquilo que precisa ser feito, que é pensar sobre por que você está daquele jeito. Ou como você chegou a ficar daquele jeito. Ou seja, a saída é enfrentar. Não adianta, mais cedo ou mais tarde você vai ter que enfrentar. Então, mas junto com alguém. A saída é ter um vínculo minimamente saudável. É só a partir daí. Sozinho ninguém faz nada. Não acredito nisso. Não tem livro de autoajuda, não tem... E talvez porque hoje tem... Desculpa, não sei se eu estou... Não, por favor, por favor. Por exemplo, eu tenho uma tia que é uma caçula da minha mãe. Era sempre alegre, ela teve um evento lá e ela ficou depressiva. É uma pessoa que eu jamais imaginava que ficaria. Mas você me citou um negócio aí de estar com uma outra pessoa para ter esse apoio. Hoje em dia, acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de expor, né? Então, se eu estou com um problema, eu vou falar com a Lidiane e de repente, poxa, acho que ela não esperava que eu teria esse tipo de problema, né? E às vezes a pessoa tem dificuldade em se abrir com uma pessoa, é isso? É isso mesmo. E assim, é melhor não se abrir. É para isso que serve a terapia. Então assim, e muitas vezes ela também não está preparada para isso. Muitas vezes ela está na mesma situação que você. Você percebe? Então é para isso que serve a psicoterapia. E hoje isso é porque as pessoas se isolaram mais, quer dizer, está todo mundo conectado, mas distante. Assim, ó. Só para te dar uma estimativa extremamente grosseira, mas importante. 90% das crianças que nascem, não só hoje, foi um acidente. Elas não têm o mínimo espaço que possa recebê-las. E não é espaço físico também, mas é espaço emocional. Nem para a mãe, muito menos para o pai. Essa é a essência do que a gente vive hoje. Uma criança é deixada na creche com 2 meses de idade. A mãe vai buscar ela às 7 horas da noite. E aí eu vou contar um segredinho. Você acha que ela estava trabalhando? Não, cara. Ela não estava trabalhando. As que estavam trabalhando é uma minoria perto das que estavam conversando com a vizinha. E assim, dentro dessa minoria que estava trabalhando sabe para quê? Para pagar manicure, não sei o quê, a Jequiti. Já disseram uma frase, né? Hoje as crianças vão para a creche, a pessoa pega a criança na creche, os pais no asilo e sai para passear com ela. É isso aí. Na realidade, assim, ó, se você não pode me trazer um benefício, ou você vai para a creche ou você vai para o asilo. Quando você começar a poder me trazer um benefício, aí eu começo a me interessar por você. Percebe? Então, assim, esse é o cerne da situação.